Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. A continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Eu vou ler um verso e o seguinte, quando os irmãos forem ler, eu vou ler junto com vocês, amém? Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em segredo recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém, Jesus. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e damos graças, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esses momentos de adoração, por esta palavra que vem de encontro aos nossos corações nesta noite, meu Deus. Senhor, meu Deus, toma a direção desta palavra, Senhor, desta mensagem. Fala aos nossos corações, segundo a tua vontade, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo sobre a oração, nós queremos falar hoje sobre a vida de oração, né? Jesus aqui nos versículos 5 e versículo 6, ele ressalta que o meio, ou seja, a forma correta de se orar, não para mostrar para ninguém, não para receber glória de homens, mas em secreto com o nosso Pai Celestial, que sabe de todas as coisas. Mas interessante aqui que Jesus, quando fala assim, quando fala aqui, neste ponto, ele basicamente ele está nos orientando que todos nós precisamos e devemos procurar, encontrar e reservar um tempo do nosso dia para Deus. Ele ressalta aqui que nós precisamos saber administrar o nosso tempo e saber que precisamos de estar em oração a Deus todos os dias. Mas não é aquela oração que nós oramos em espírito apenas, né? É aquela oração que nós entramos no nosso quarto, que nós fechamos a porta e nós falamos somente com Deus. Nós ficamos concentrados tão somente neste assunto, oração. Ficamos concentrados tão somente nisso. Deixa os afazeres de lado, deixa as preocupações de lado, as ansiedades de lado, colocar-se no pé do Senhor e falar com Deus que conhece, e em secreto Ele nos abençoará. Essa é a instrução que Jesus dá aqui. Mas para se ter uma vida assim, de oração, para se ter uma vida devota a Deus, para termos uma dedicação todos os dias ao Senhor, nós precisamos obedecer 3 critérios que são muito importantes. Se nós não obedecermos esses critérios, infelizmente nós não vamos encontrar condições
de nos aproximarmos de Deus. Primeiro pelo seguinte: quando nós não obedecemos esses critérios, nós vamos nos acomodar, né? Nós vamos nos acomodar, vamos esquecer que temos que orar, né? E vamos deixar Deus de lado. E olha que eu vou dizer para os irmãos, não é fácil, porque essa questão de esquecer de orar é a coisa mais fácil, mais simples que tem. Basta você ter um dia cheio, basta você ter que acordar amanhã e já ver que tem um monte de coisa para fazer. Por isso que quando for orar de noite, já pede para Deus: Deus, não me deixe esquecer de orar amanhã cedo. Porque o que acontece é isso: a gente levanta, já vai tomar café, já corre com isso, corre com aquilo outro, e pronto, cadê o tempo de oração que tirou com Deus? A primeira hora do dia, os primeiros momentos do dia, os primeiros minutos, segundos do dia, precisam ser dedicados a Deus, completamente a Deus. Por quê? Porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos mantém e nos sustenta nas suas mãos santas e poderosas. Imagine você, que você precisa tanto de uma pessoa, mas você nem dá bola para essa pessoa, né? Como é que fica? A pessoa vai ficar triste com você, não vai? Assim também Deus também, Ele se entristece. Imagina você, seu filho levanta de manhã, né? Sua filha levanta de manhã, não olha nem para sua cara, não dá bom dia, não faz nada, não fala nada, né? Nem liga para você, nem nota a sua presença. Como é que você vai se sentir? Né, irmã Marisa? Irmã Marisa? Como que a gente se sente? Né? Então, a mesma coisa com Deus. Ele abençoou a sua noite de descanso. Ele te deu sonhos maravilhosos, né? Ele te fez repousar, te deu uma renovação do seu corpo físico, e você levanta e nem liga para Ele, nem fala bom dia, Senhor, nem isso, né? É triste. Então, para que nós tenhamos essa íntima comunhão com Deus, para que esse desejo, esse anseio, essa motivação em orar que nós precisamos, né? Ela depende de 3 critérios. E o primeiro critério, ele é essencial na vida do crente, tá? Se não, o crente não obedecer esse primeiro critério, se ele não sentir, então fica difícil. Primeiro critério: amar a Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente que ama um monte de coisa: ama o marido, ama a esposa, ama o filho, ama o carro novo, ama a casa nova, ama o dinheiro no banco, mas não ama Deus, né? Deus fica sempre lá por último lugar. Aí fica difícil. Quando nós amamos uma pessoa, nós desejamos ardentemente passar todo o nosso tempo com ela. Desejamos viver cada minuto de nossa vida ao seu lado, e nós temos prazer em estar com essa pessoa. Não é assim, irmão Senhor? Né? Irmã Marisa? É desse jeito que funciona. Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, você ama estar junto, né? Você quer estar junto, você tem prazer em estar junto. A mesma coisa nós precisamos sentir por Deus. Se nós não sentimos este prazer, este desejo de estar com o Senhor, de falar com Ele, então nós precisamos rever os nossos conceitos de vida espiritual. O que está errado comigo, Jesus? O que está passando comigo que eu levanto de manhã e esqueço de orar, esqueço de conversar com o Senhor? O que está acontecendo com o meu coração? O que está errado? É o caminho. Temos que começar a orar dessa forma. O que está errado? O que está me impedindo de ter uma vida espiritual mais íntima com o Senhor? Este é o caminho. Livro de João, capítulo 14, verso 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21. Então, primeira coisa, nós precisamos ver se nós temos prazer na palavra de Deus. Temos prazer em ouvir a palavra de Deus. Temos prazer em meditar na palavra de Deus. Precisamos ver se nós queremos cumprir o que ensina a palavra de Deus. Porque tem muito crente que não quer não, irmãos. Tem muito crente que não quer não. A Bíblia diz, mas eu não estou nem aí. Eu faço do meu jeito. Tem crente que é assim, né? Porque diz que é crente, entre aspas, né? É difícil quando é dessa forma. É difícil quando é desse jeito. Se isso está assim, então tem coisa muito errada aí. Então precisa de conversão, né? Precisa de mudança interior. Precisa de pedir para Jesus: Jesus, eu quero aceitar o Senhor como Salvador de novo, porque as coisas estão erradas comigo. É isso que tem que fazer, né? Nós precisamos aprender, entender e expressar também o nosso amor a Deus. Se nós não expressamos o nosso amor a Deus, então nós estamos quebrando já aí o primeiro critério de uma vida de oração. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu vivo esquecendo de orar, então eu preciso ver se eu realmente estou amando a Deus. Se eu estou sabendo expressar este amor que Ele colocou na minha vida, que Ele derramou por mim, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, Jesus inundou o nosso coração com o seu amor, né? E este amor precisa agora ser compartilhado com o nosso próximo e com Deus. Nós precisamos expressar nosso amor a Deus. Então, aquele que ama a Jesus e ama a Deus, obedece a sua palavra e tem prazer nos seus mandamentos, né? Segundo ponto, e também é importante, é a pessoa saber dar prioridade para Deus. Isso aqui, irmãos, isso aqui é uma característica do homem realmente, da mulher realmente convertido. Porque as pessoas muitas das vezes aceitam Jesus, vão para a igreja, se batizam, se tornam crentes, cantam, pregam, mas em primeiro lugar da vida dela está o futebol. Em primeiro lugar da vida dele está a sua esposa que ele idolatra. Em primeiro lugar da vida dele está o carro novo que comprou, né? Precisamos dar prioridades para Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que esquecem até os filhos para dar prioridade para o pai e para a mãe, né? Se o filho pede alguma coisa, daqui a pouco eu faço. Se o pai ou a mãe liga de lá, vem aqui, ela vai correndo. É um problema muito sério isso daí, né? Então, se nós aprendemos a dar prioridade para Deus, nós então estamos obedecendo o segundo critério. As pessoas têm uma facilidade muito grande de priorizar muitas coisas, menos as coisas de Deus. Jesus falou sobre isso quando ele afirmou o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós vemos o caso de duas mulheres, né? Que eram discípulas de Jesus, que expressam aqui esta condição de prioridade, Maria e Marta. Quem não conhece essa história, né? Jesus foi na casa de Maria e de Marta e Jesus se assentou, e enquanto Marta estava ansiosa com as coisas da casa, né, com seus muitos afazeres, Maria resolveu ir lá e dar atenção para Jesus, lavar os pés de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, diz assim: respondeu-lhe Jesus e disse-lhe:
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitas das vezes é assim. As pessoas ficam preocupadas com os afazeres do dia a dia, né? Ficam preocupadas em deixar a casa arrumadinha, limpinha, como no caso aqui de Marta, e pouco estão aí em falar com Deus, pouco estão aí em tirar um tempo para Jesus. Marta estava preocupada nas coisas que ela tinha que fazer e nem se importou com Jesus ali. Ou seja, se importou, colocou em segundo plano, né? Mas Maria, que era mais devota, Maria que amava Jesus de coração, Maria que queria expressar o seu amor para Jesus, Maria que queria estar perto de Jesus, Maria que tinha prazer em estar com Jesus, ela foi ter com Jesus, né? As pessoas muitas das vezes elas se preocupam com tantas coisas, já dormem preocupados com o que vai fazer, às vezes nem dorme de noite, né? Quando levanta de manhã já está com sono ainda porque não dormiu de noite, né? Já levanta, já vai atropelando tudo, não liga, não se importa com Deus, pedir direção de Deus para aquilo que está preocupando. Porque a verdade é essa, irmãos, que quando nós perdemos o sono de madrugada, e é o que eu sempre faço, quando eu perco o sono de madrugada, eu já sei que tem alguma coisa que precisa colocar diante de Deus. Às vezes são coisas que são preocupações nossas, mas às vezes são coisas que nós nem imaginamos que está acontecendo. E quando nós levantamos de madrugada para orar e nós começamos a orar, Deus vai colocando no nosso coração, vai revelando na nossa mente as pessoas a quem devemos direcionar as nossas orações. Isso ocorreu comigo uma vez, que eu era novo convertido. Eu acordei de madrugada e não conseguia dormir. Era logo pela manhã, em torno de 3, 4 horas da manhã, não conseguia dormir. E eu falei: Jesus, eu sei que eu tenho que ficar na sua presença, então eu vou dobrar meu joelho e vou orar. E fui orar. Mas quando é assim, nós precisamos deixar o comodismo de lado e levantar e orar mesmo, né? Porque tem pessoas que diz que ora, mas ora deitado. Tem muita gente que faz isso. Isso é uma coisa que é comodismo, né? Então eu me levantei para orar e comecei a orar. Falei com Jesus com várias coisas, tudo que vinha na minha mente, as pessoas que vinham orar. Mas eu orava e o sono não vinha. Eu falei: Jesus, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? O que é? Por quem que eu tenho que orar? Eu comecei a falar com Jesus e me veio uma pessoa na mente. Era uma irmã que morava nos fundos da igreja que eu congregava. E eu comecei a orar por aquela irmã. E eu senti no meu coração que aquela irmã estava precisando de alguma coisa. Eu falei: meu Deus, isso aí pode ser uma coisa que é só um pensamento meu, emocionalismo, pode ser que seja alguma coisa assim, mas se ela está precisando de uma coisa, eu falei assim para Jesus: se ela está precisando de uma coisa, eu sei que agora o sono vai bater. 5 horas da manhã geralmente é a hora que o sono bate. Eu sei que agora o sono vai bater. Se ela está realmente precisando de uma coisa, então o Senhor não me deixa dormir, tá? Se eu dormir, eu sei que não que é coisa minha, então. Mas se o Senhor não me deixar dormir, eu quero ver minha mãe sair, porque minha mãe saía, eu era solteiro ainda, minha mãe saía para o círculo de oração de manhã. Eu falei: eu quero que o Senhor me faça ficar acordado, eu quero ver minha mãe sair. E se a minha mãe for sair para a oração, que ela ia na igreja, eu vou falar para ela, vou verificar com a irmã se ela está precisando de alguma coisa realmente para nós ajudarmos a ela. E assim foi. Eu vi a minha mãe quando ela estava saindo, comentei com ela, ela conversou com a irmã e a irmã não tinha nada em casa para comer, irmãos. A oração faz isso. Deus, Ele move corações em favor daqueles que são fiéis, né? Então, muitas das vezes você pode perder o sono de madrugada e você
nem levanta, você nem liga, passa a noite acordado, acorda e não dorme, levanta de manhã e não dormiu nada, e deixou de dobrar o joelho. Quem sabe não tinha uma pessoa precisando das suas orações, ou até mesmo da sua ajuda, né? Então nós precisamos aprender a dar prioridades para Deus, né? Precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor, deixar todas as coisas, todas as nossas preocupações de lado, porque eu tinha muitas preocupações, mas a maior preocupação de Deus era com essa irmã que estava precisando de ajuda, né? Então vamos dar prioridade para Deus, deixar que Deus venha falar aos nossos corações, né? E fazer aquilo que é a vontade dele, amém? Então nós vimos que para nós termos uma vida de oração, em primeiro lugar, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a dar prioridades para Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos, isso aqui é importante, tá? Porque se a gente não fizer isso aqui, nós jamais vamos ter vida de oração. Nós vamos ter comunhão com Deus. Precisamos aprender a conservar uma boa consciência. É muito importante. Não existe como, irmãos. Não existe como o camarada fazer as coisas tudo errado durante o dia. Falar mal das pessoas, maldizer as pessoas, reclamar do governo, reclamar do salário, reclamar de tudo, depois vai dobrar o joelho para orar a Deus. Vai sair o quê? Se não se arrepender de tudo que fez, não resolve. A primeira coisa que precisa fazer é dobrar o joelho e falar: meu Deus, eu fiz tudo isso, Jesus. Eu falei mal de não sei quem, eu falei mal de não sei o outro, eu reclamei do meu salário que não dá para nada, né? Eu fiz tudo isso, Senhor, me perdoa. Quando Deus perdoa, além dele perdoar, ele ainda dá direção para a pessoa. Se você fez isso assim, 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 então não faça assim, faça desse jeito. Deus faz assim, irmãos. Na oração, Deus faz dessa forma. Ele coloca na nossa mente as soluções para os problemas. Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa fez tudo errado, se ela for chegar à noite, na hora de dormir, se ela se lembrar de tudo que ela fez, ela se arrepender e orar ao Senhor, Deus, Jesus é misericordioso e perdoa. João disse, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogados nos céus, que é Jesus Cristo justo, que é poderoso para vos perdoar de todos os seus pecados e vos purificar de todas as injustiças. Simples assim, né? Isso não dá liberdade para ninguém pecar, de forma alguma. Não quer dizer que você pediu perdão para Deus, agora eu posso fazer tudo de novo. Não, não adianta. Isso aí isso aí não é casa de mãe Joana nem nada, né? A pessoa pensar dessa forma, ela já está errada, porque aí aí não é pecado involuntário, é pecado voluntário. Já está planejando, amanhã eu faço tudo de novo, não dá nada. Não dá nada? Está igual o papagaio. Não sei se vocês já ouviram a história do papagaio. O papagaio estava na gaiola dele, veio um gato, catou a perninha dele e comeu a perninha dele. E ele, não tem importância, não tem problema. Foi lá, comeu uma asinha dele, não tem importância, não tem problema. Comeu outra perninha, comeu outra asinha, não tem importância, não tem problema. Daqui a pouco o gato comeu o papagaio todo, eu estava comendo o papagaio todinho, o papagaio estava falando, não tem importância, não tem problema. Tem muito crente que é desse jeito. O diabo está tragando a vida dele, tá corrompendo a vida dele, está destruindo a vida dele, e ele está, não tem importância, não tem problema, né? Essas coisas funcionam dessa forma. Nós precisamos aprender a conservar uma boa consciência. Na hora de dormir, lembrar, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Orar a Deus, pedir perdão, que Deus perdoa todos os pecados. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Agora, se o camarada não tem boa consciência,
se ao invés de agir com respeito às pessoas, se ao invés de ser manso, ele é exaltado, é nervosão, é bravão, é corajosão, né? E quer enfrentar todo mundo, então vai o quê? Quando as pessoas começarem a falar mal dele, vai fazer o quê? Vai dizer, ah não, eu sou cristão, ainda vai envergonhar Jesus ainda, né? Vai dizer que é crente ainda. Igual, uma das coisas que me chateou bastante, eu não era crente ainda, mas é a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. Primeira vez não, já tinha ido já, mas dessa vez era para me converter, porque eu estava me encaminhando aos pés do Senhor já. Me chamaram para ir numa festividade, né? E eu fui, a igreja lotada, bonita, tudo, né? Festividade. Então, nós assistimos o culto, tudo, acabou o culto, nós saindo para fora, era um diácono pelo que eu entendi ali. Quando ele saiu fora da igreja, ele chamou o filho dele que veio de longe, veio correndo, né? Quando o menino chegou perto dele, ele já sentou um tapa no pé do ouvido do menino, jogou o menino longe, falou assim, eu já não disse pra você que não é pra fazer isso, não é pra fazer isso, xingando o menino de palavrão e outras coisas. Irmãos, aonde que existe boa consciência numa situação dessa? Acabou de sair do culto e está aprontando, está falando mal, está batendo numa criança, o que é um crime terrível, né? Naquela época lá, há muitos anos atrás, uns 30 para 40 anos atrás, né? Já não era tanto, mas se ele fizesse isso hoje em dia, aí ele estava perdido, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19 diz o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Paulo está falando aqui para Timóteo o seguinte, olha, mais ou menos isso que ele falou. Eu sei que já muitos profetas vieram até você, Timóteo, e já revelaram para você tudo que Deus, a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Mas Deus só vai cumprir essa promessa na sua vida se você viver uma vida consagrada a Ele e uma vida de boa consciência, tá? Porque tem muitos outros igual você que receberam algumas profecias e Deus tinha obra, Deus tinha prometido algumas coisas na vida deles, mas eles relaxaram, porque Deus tinha promessa, eles não se importaram com nada, né? Não mantiveram uma boa consciência, abandonaram aí a presença de Deus e acabaram naufragando na fé, né? E isso acontece muito. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer? Faz.